para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos Boa noite. Mais uma vez estamos aqui nos encontrando no nosso programa Sagrado Coração de Jesus. Eu confio e espero em vós. Quero aqui agradecer a sua atenção desde o início. Você vai agora se colocar também comigo, com a equipe toda. Hoje quero saudar também aqui, em especial a Mara, está aqui no nosso meio hoje, junto com Alex Nunes, Alex Oliveira e o irmão João da Cruz. Estamos hoje aqui todos unidos fazendo esse trabalho de evangelização pela TV Jesus e Maria. Com muita alegria que nós agradecemos também a esta comunidade, né? A comunidade católica Jesus e Maria, já aí há mais de 30 anos, servindo a Jesus e Maria através da sua igreja, com um trabalho de evangelização aqui em Messejana e região, aqui em Fortaleza. Quero mandar aqui um abraço para todos vocês que nos acompanham. Hoje, em especial, em nosso programa, quero rezar por uma grande amiga, Dona Leonildes, que hoje partiu para o céu. Hoje ela se encontrou com Deus. Quero me solidarizar com a família, com o Jander, com o Zeca, com todas as meninas e os meninos também ali da casa dela. E hoje nós vamos rezar também, no final do nosso programa, por essa nossa irmã. Nosso encontro de hoje, nosso 16º programa, Confio, nós queremos então continuar falando sobre o tema da oração. Começamos na semana passada, no vídeo anterior, poderia dizer assim melhor, e hoje nós queremos continuar falando ainda um pouco sobre oração. E acredito que ainda no próximo encontro também vamos fazer uma pequena série sobre oração, porque não há outro caminho que nós devamos utilizar para chegar a Deus, e mais ainda, chegando a Deus, e na medida que se chega a Deus, também nós vamos alcançando a perfeição. Então, nesse encontro de hoje, nós vamos continuar falando um pouco sobre oração. E você, como anda a sua vida de oração? Ou como é a sua vida de oração? O seu estado de oração? O que é que você entende por oração, não é? Então, nessa noite nós queremos aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Falando de Jesus, Santo Agostinho, ele dizia que nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Se nós não conhecemos, realmente nós não podemos amar. A mesma coisa, podemos fazer aqui um paralelo com essa frase, para dizer assim também: se a gente não souber orar, realmente nós não poderíamos ver frutos de oração na nossa vida. Se nós não soubermos orar, não vai adiantar a gente simplesmente pronunciar palavras, soltar multidões de palavras, quando não vai ter o efeito esperado. A oração é então esse ato religioso de se dirigir para Deus. É um momento ou um estado que ela pode ser também constante, onde nós fazemos a nossa comunhão com Deus. Então, a nossa oração, aí eu dizia no
vídeo anterior, no programa anterior, seguindo o pensamento de Santo Inácio, ainda que a nossa oração seja 10 minutos, mas se esses 10 minutos forem suficientes para me deixar realmente na presença de Deus, então a minha oração será de 10 minutos, ou de 1 hora, ou de 2 horas, tanto faz. Contanto que aquele tempo que a gente se dedica à oração, esse tempo vai fazer com que você esteja na presença de Deus, em oração. Essa presença de Deus, ou esse estar em oração, é a comunhão que nós fazemos com Jesus. Não é ainda o estágio de união mística, mas é um estado de estar unido a Ele através do vínculo da oração. Quando nós conversamos entre nós mesmos, né? Quando falamos assim, olho no olho com uma pessoa. Ora, se chega alguém, você não pode falar olho no olho com 2 pessoas ao mesmo tempo. Você precisa então se dirigir a um, se dirigir a outro, ou se dirigir a quem você de fato está falando. Assim também acontece com a oração. Quando nós nos dirigimos ao Pai, quando nós nos dirigimos a Jesus, e aqui também falando do Espírito Santo, quando nós nos dirigimos a Deus, é preciso que todo o nosso ser esteja realmente voltado para Deus. É preciso que todo o nosso ser esteja ali, conectado com Ele. Porque nós não estamos falando ao vento. Outro ponto, outro aspecto interessante também da oração é que a oração permite que entre nós e Deus exista um diálogo. Não falamos só. Interessante que na primeira vez que nós fomos fazer esse programa, né, eu tive essa experiência muito esquisita, né? Aqui eu estou, claro que hoje tem uma equipe maior aqui, também ouvindo essa nossa reflexão, mas no primeiro encontro foi muito esquisito, porque eu tinha que olhar para uma câmera e... coisa esquisita, né? Embora até a lente da câmera pareça meio que um olho ali, mas não é olho no olho, com pessoas, entre aspas. Mas aí, quando depois começou a acontecer a interatividade, e as pessoas dando um feedback pelo Facebook, pelo WhatsApp, que é 85996309752, e eu percebi, então eu não estou falando ao vento, eu não estou falando só. Tem pessoas do outro lado que estão me escutando, como eu sei que você agora está aí do outro lado, ouvindo essa nossa reflexão. Ora, fazendo a analogia, quando nós falamos com Deus, não precisamos e nem podemos, nem devemos nos sentir como que falando só, como se a nossa fala não tivesse nenhuma resposta. Não devemos nos sentir assim. É preciso a gente entender que no nosso diálogo com Deus existe realmente uma resposta da parte dele. Sim. Existe sim uma comunicação entre nós e Deus. E é isso que nos faz sermos melhores. Na medida que nós damos passos nessa comunicação com Deus, isso nos faz sermos pessoas melhores. Ora, quando a gente se dedica à oração, e eu falei aqui que o tempo ele pode ser indiferente, porque cada pessoa pode sentir uma necessidade de oração. Uma coisa que todos nós sentimos uma sede por Deus. Por que sentimos uma sede por Deus e queremos Deus? Porque é claro que a nossa origem, ela está em Deus. Então, se viemos de Deus, para Deus, nosso ser volta ou se volta.
Então, o homem, poderia dizer assim, o ser humano, independente de qualquer tipo de religião, ele busca Deus. Claro que, como diz São Paulo, busca às cegas, as apalpadelas. E muitas pessoas buscam de modo, inclusive, errado. Mas busca de modo errado. Existem tantas propostas de tantos deuses, e que aí a gente sabe que, na verdade, nós vamos apenas, de certo modo, ter determinado tipo de experiência, mas não vamos ter uma experiência realmente com o Deus verdade, o Deus revelado, Jesus Cristo. Mas isso não precisamos entrar aqui agora nesse assunto, porque seria uma questão um pouco mais delicada e exigiria um tempo maior de reflexão. Basta a gente saber agora que dentro de você existe um desejo e uma sede por Deus. E você sacia essa sede na medida que você se coloca em oração. Na medida que você se põe a orar. Essa é até uma frase de uma letra do Frei Jurandir, né? Eu me ponho a orar. Eu converso com Deus e Ele fica a me escutar. Esse escutar, aqui eu poderia até complementar, não é só um escutar, mas também é um falar. Também é um falar. Jesus, lá no Diário de Santa Faustina, ele disse assim: eu falo diretamente pela consciência das pessoas. Eu falo pela boca dos sacerdotes. Eu falo, claro, pela Sagrada Escritura. Jesus, ele só não está falando conosco de modo direto, como nós falamos com os nossos pais, com os nossos amigos. Talvez até, para usar uma palavra mais usada hoje em dia, Jesus não fala conosco de um modo presencial, mas ele fala conosco de vários modos e maneiras. Quando você falar com Deus na sua oração, se coloque na escuta. Entenda como Ele está te respondendo. Ainda citando aqui o Diário de Santa Faustina, uma vez Jesus conversava com Santa Faustina e ele disse: amanhã vá para a confissão, procure o confessor, que eu tenho algo a te falar. E a santa perguntou: mas por que não me fala? Não está aqui agora, né? Assim, eu estou dizendo com minhas palavras. Por que não me fala? E ele disse: eu quero falar pela boca do confessor. Então, Jesus responde às nossas orações de um modo assim, não simples, mas ao mesmo tempo simples. Se você se colocar com atenção para escutar o que Jesus quer falar com você depois da sua oração. Então, depois que você faz a sua oração, às vezes a nossa oração não se trata apenas de um momento realmente ali, que a gente para falar algo com Deus. A nossa oração muitas vezes se trata de um tempo da nossa vida, onde nós estamos passando por uma situação e enfrentando uma situação, e o enfrentar essa situação se torna uma oração constante, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, de acordo com aquele momento que nós estamos ali vivenciando. Então a sua oração, ela é uma constante, sim. Eu poderia até citar, particularmente, eu gosto muito de fazer campanhas de oração, na minha vida de oração pessoal. E certas coisas duram meses, meses e meses e meses, e eu permaneço na mesma temática de oração. Claro que durante o dia, e eu no correr aqui, vai ali, acolá, existem outras situações, outras questões que vão entrando também. Mas qual é o momento da sua vida que você vive hoje? Qual é o desafio da sua vida
que nesse momento você precisa então superar pela oração. A oração, ela vai ter um movimento que nos faz feliz. Poderia-se falar assim, da súplica, do pedido de perdão e do louvor. Ou súplica, perdão e louvor. Esse movimento em 3 passos causa dentro de nós uma verdadeira revolução. Esse movimento de 3 passos que eu quis citar aqui agora. Ora, quando eu suplico ao Senhor por uma causa, por uma questão, sim, uma súplica é algo próximo de um, como é que eu poderia dizer assim, de uma situação que é urgente, de uma situação que precisa ser resolvida logo. Então eu estou ali suplicando a nosso Senhor. Eu estou suplicando a nosso Senhor por uma causa que para mim é importantíssima, que precisa ser resolvido logo. Esse movimento de súplica, ele nos leva à contrição. Eu não estou aqui falando de comércio com Deus. Existe uma oração muito feia, sabe? A oração, quando ela acontece como um comércio com Deus, é muito feio. A pessoa está desempregada, então ela voa à missa todos os dias. Aí quando consegue o emprego, ela some da igreja. Ou seja, ela não tem nenhum compromisso com Deus. Não tem nenhum compromisso ali. Aquilo para ela é um comércio. Claro, Deus perdoa a nossa ignorância e perdoa todos os ignorantes. E quem sabe até, por conta desse comércio, movido por esse comércio, essa pessoa não acaba até realmente chegando a Jesus e tendo um encontro pessoal com Jesus. Sim, isso é possível acontecer também. Mas eu quero falar de uma oração suplicante que ela é verdadeira, porque me leva ao arrependimento. Basta a gente compreender que todos os problemas, todas as situações que a gente vive, todos os nossos dilemas, todos os sofrimentos, sem exceção, começam no pecado. No pecado de quem? No meu pecado, no seu. Começa no nosso pecado. Então, quando eu vou suplicar a Deus por uma causa que eu preciso, eu vou então, antes, ter essa atitude de contrição, de arrependimento, por causa da minha falha. Então, uma vez, veja bem que coisa bonita, um coração arrependido, um coração contrito, né? Salmo 50, Salmo de Davi vai falar isso. E quando Davi escreve aquele salmo, é exatamente em um momento de grande angústia da vida dele, porque ele havia pecado gravemente. E ele arrependido, ele escreve aquele salmo para pedir perdão a Deus. Segundo movimento, pedir perdão a Deus. Então, nesse momento, quando acolhemos o perdão de Deus, porque Deus nos perdoa, Deus só não nos perdoa se o nosso pedido for falso. Se o nosso pedido de perdão não tiver realmente um desejo não tiver um arrependimento por trás dele, então não tem nem o que perdoar. Claro que é diferente quando existem falhas na caminhada, onde a pessoa está buscando superar uma determinada dificuldade que leva ela a cair, e ela se arrepende, e ela pede perdão, e ela se levanta, depois ela cai. Sim, é uma luta, isso aí é uma batalha.
uma verdadeira guerra, mas pressupõe que aquela pessoa não quer aquela situação. Então Deus acolhe o seu perdão e a restabelece a sua saúde espiritual pelo perdão. E uma vez que eu estou perdoado, perdoado é um sinônimo de amado. Todo ato de perdão de Deus é um ato de amor para conosco. Então, uma vez que eu recebo de Deus, então, este perdão, eu tenho um coração aberto para o louvor. Eu me abro para o louvor. Esta é a grande graça da oração. Por isso que eu falei agora há pouco, que esta é a oração, que a oração, ela transforma a nossa vida. Né? A oração, ela transforma a nossa vida. Tem uma música muito bonita que eu gosto, que é um texto da Sagrada Escritura, né? O Pai está no segredo, o Pai se revela no segredo. Vamos ouvir essa música, acompanhe esse clipe agora, da irmã Glenda. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. E essa certeza, né, do Pai que está no segredo, daquele mesmo Jesus que diz assim: quando fores orar, entra no seu quarto. A gente sabe que não se trata de um quarto de 4 paredes, né, de um espaço físico em si, mas a gente sabe, ou de um espaço físico em si necessariamente, mas a gente sabe de que se trata de nosso interior. O nosso interior, onde habita Deus.
É neste interior que nós encontramos Jesus. Esse é então o segredo da oração. A oração ela deve se dar de uma forma tão profunda, tão íntima, que ela realmente nos transforma, nos comove, mexe com todo o nosso ser. Por quê? Ora, o homem, ele como imagem de Deus, né, todo amor, toda perfeição, tem essa imagem perdida pelo pecado. A gente conhece essa história. A imagem do homem se perde quando ele peca, ou seja, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais desumano ele fica. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais humano ele fica. Então, essa imagem perdida, ela vai sendo recuperada através da oração. Ela vai sendo recuperada através da oração. Porque na medida que eu me relaciono com esse Deus tão santo, tão puro, tão bom, que eu vou adquirindo aquelas características dele em mim que foram perdidas pelo pecado. É como um retorno a mim mesmo, ou seja, como se o ser humano estivesse retornando a si mesmo, a sua própria origem. Porque ele está retornando para Deus através da oração. Esse processo é um processo doloroso. Não é fácil para ninguém, nem é, poderia dizer assim, rápido. É uma constante, é um processo de vida. É um processo de vida, esse processo de transformação. Quanto tempo? Cada situação, cada pessoa vive um processo de transformação de si pela oração. E isso pode custar meses, normalmente anos. Normalmente anos, às vezes até décadas, para que a pessoa realmente consiga atingir um grau de perfeição, de transformação da sua vida pessoal. Ou seja, desse retorno da pessoa a si mesma, ao que ela é em sua origem. Esse processo se dá em uma vida de intimidade com Deus, numa busca de intimidade com Deus. Agora é interessante que você pode caminhar a vida toda, caminha. Mas se no dia seguinte você não caminhar mais, você desistir, você sair desse caminhar, você perde todo o seu caminhado. Se entende? Perde quer dizer, você volta a uma estaca zero. E por que eu botei aspas nesse perde? Porque quando você retorna para a caminhada, então você recupera, claro, o seu caminhar, o seu ritmo de caminhada, poderia dizer assim. Mas quando você se vê em uma situação perdida, obviamente que aquilo é desesperador, você pode achar até que você não terá mais volta. Mas não é assim. Não é assim. Você pode fazer o mesmo itinerário de oração. E tudo o que te transforma é simplesmente uma coisa: o seu contato com Deus, o seu encontro com Deus, que se dá na oração. É isso que vai transformar você. Na medida que você tem seu contrato diário com Deus,
se no seu dia a dia você busca Deus, então isso vai transformar você. E claro, como eu disse e volto a dizer, é preciso que isso aconteça em meio a dores até, a lutas, a sofrimentos, mas acontece. A vitória é certa. E falando em vitória certa, uma grande questão que está em torno do tema da oração é o problema da eficácia da oração. Sim. Existe uma oração mais eficaz do que outra? Existe uma oração mais poderosa do que outra? A oração mais eficaz é sempre aquela que sai de um coração unido a Deus. Não pode realmente ter eficácia uma oração de uma pessoa que não está unida a Jesus. Como? Nenhuma pessoa, nenhum de nós tem poder em si mesmo. Ok? Não temos poderes nenhum. Temos inteligência, temos força física, temos capacidades, temos dons, mas não temos poderes. Quando nós fazemos uma oração e nós vemos ali o resultado daquela oração, não foi um poder da pessoa que orou, mas um poder do alto, um poder de Deus que fez com que acontecesse aquela graça suplicada ali, pedida por alguém. Claro, todos os méritos são de Deus, porque o poder é sempre de Deus. Toda graça emana de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem do céu. Agora, ajuda no processo da liberação ou da aplicação desta mesma graça, o nosso movimento de oração, a nossa força de oração. E quando eu falo aqui que a eficácia da oração está ligada exatamente ao grau da intimidade que você tem realmente com Jesus. Porque o poder não é seu, o poder é de Jesus. Vou dar aqui um exemplo. Uma coisa é eu pedir oração para uma amiga de um grupo de oração, alguma coisa assim. Outra coisa é eu pedir oração para uma concepcionista, para uma carmelita, que está em uma clausura papal, com uma vida totalmente dedicada a Deus. Ou seja, a união dela é obviamente, se pressupõe, maior do que daquela outra jovem que ali participa de um grupo de oração. Claro que se a união da freira é maior, lógico que a possibilidade de mover o poder de Deus é maior então daquela religiosa. Claro que nos dias de hoje a gente sabe muito bem, a santidade está misericordiosamente derramada sobre o mundo todo, e todo mundo pode beber dessa santidade de Deus que Deus está nos dando. Mas é preciso que a gente busque essa santidade na vida de união com Jesus. Então, quando eu me uno a Jesus, eu então posso mover o poder de Deus. Posso mover o poder de Deus naquilo que eu preciso, naquilo que eu coloco para mim ou para o outro. E claro, tudo é sempre para a maior glória de Deus. Esse é um pressuposto de qualquer oração. Sempre para a maior glória de Deus. Então, devemos inclusive pedir oração uns aos outros, devemos orar uns pelos outros, sim. Mas você tem que ter essa consciência. Nesse momento eu convido você a refletir sobre sua vida mesmo, pessoal. Porque você tem que ter essa consciência de que na medida que você está unida a Jesus,
a sua oração terá maior eficácia, terá mais força. Na medida que a sua vida não é tão unida assim a Jesus, você realmente vai sofrer mais nesse campo da eficácia da oração. Então, é preciso que a gente entenda que o Espírito Santo que está dentro de nós e que nos move para o amor, nos move para o bem, este Espírito Santo é que permite essa conexão com Jesus, essa unidade com Ele. Mas quantas vezes nós acabamos esfriando o ardor dessa centelha de Deus em nós? Quantas vezes nós acabamos esfriando esse amor de Jesus dentro de nós? Infelizmente, acontece assim. O Espírito Santo está dentro de nós, nos impulsiona para amar, para o amor. Mas nós nem sempre estamos assim correspondendo a este amor, a este Espírito Santo que grita dentro de nós pela santidade. Nem sempre estamos correspondendo. Quando a gente pega o livro dos Salmos, o livro dos Salmos é o livro por excelência da oração. É o livro assim por excelência da oração. Porque ali a gente encontra várias expressões de oração, que são expressões de oração do cotidiano. Várias expressões de oração do cotidiano. E quando a gente pega ali, nós vamos ver súplicas, louvores, né? Nós vamos ver pedidos, inúmeros pedidos. Nós vamos perceber também outras realidades como raiva, como ódio. Por quê? Porque no nosso estado de oração nós somos ser o que somos. Nós não podemos colocar uma máscara ou agir como uma pessoa bipolar, né? Que está com raiva, aí daqui a pouco ela está bem, né? Não existe isso diante de Deus. Aquilo que você vive e está, ou como você está, é assim que você tem que se colocar diante de Deus. Porque Deus, quando se coloca diante de você, Ele é Deus mesmo. Ele não é outra coisa, é sempre Deus. Na Sagrada Escritura tem um grande modelo de oração, que é o profeta Elias. Grande modelo de oração. E quando nós lemos, sobretudo aquela passagem do encontro de Elias com Deus, e que Deus estava na brisa leve. Elias encontra com Deus na brisa leve. Muitas vezes a vida nossa é tão cercada de turbulências, de barulho, de confusão, que realmente não conseguimos perceber Deus. E em meio a toda a confusão, e todo o barulho, e toda a turbulência, se você, em seu interior, no segredo, né, como diz a música da irmã Glenda, se você no seu interior não encontrar Deus, aqui fora, na algazarra, no barulho, é que você não vai encontrar mesmo. Então o profeta, quando encontra Deus, ele se curva e adora. E aí ele fica na presença de Deus. Convido você também, daqui a pouco, depois nós assistirmos mais uma vez esse vídeo, a se exercitar mais nesse se colocar na presença de Deus.
Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Então, Jesus, ele nos ensina a orar. Toda a sua vida, toda a vida de Jesus, poderia corrigindo minha fala, ele nos ensina a orar. E essa oração de Jesus, quando a gente olha realmente para a vida dele toda, foi uma constante ou um constante estado de oração. Claro que nós identificamos ali, Jesus sempre tirava um momento específico para orar, para estar a sós com o Pai. Sempre ele estava nesse momento dele com Deus. À noite, Jesus procurava os locais mais isolados para ficar a sós com o Pai todos os dias. Era ali o seu momento de recompor as suas forças para a missão. Não existe registro desses momentos privados de oração de Jesus com o Pai. O único momento registrado é ali, quando Jesus, no Getsêmani, na agonia, a agonia de Jesus, ele ora ao Pai na sua oração, ele pede ao Pai que afaste aquele cálice, mas também pede ao Pai que se cumpra a vontade dele, do Pai, na vida dele. E ali também Jesus saiu fortalecido para o dia seguinte, o dia da sua paixão.
Quer dizer, nesse exemplo, nós vimos aí que também deve ser essa nossa atitude de todos os dias, buscar essa força no Pai, buscar essa força em Deus para conduzir a nossa vida. Devemos criar esse hábito de sempre buscar em Deus a força. Ele é a fonte da força. É dele que vem o que pode realmente nos sustentar. Quem somos nós sem essa força de Jesus? Não somos nada. Aliás, eu disse aqui e volto a repetir. Sem a presença de Deus em nós, somos uns desgraçados. Somos capazes das piores misérias. Mas na medida que nós nos aproximamos dele, e veja que eu coloquei aqui que Jesus, o Jesus humano, histórico, que viveu as dificuldades humanas também como nós vivemos, alimentava-se cotidianamente da força do Pai na sua oração. E às vezes nós não queremos ter a disciplina de ter um momento de oração pessoal na nossa vida. Seja, meu irmão, minha irmã, um tempo de oração pessoal no seu dia a dia mais importante do que uma das suas refeições, que você não esquece, que você não deixa de comer. Não reclame depois a fraqueza da alma, do espírito, poderia melhor dizer assim. Porque se você não estiver alimentando a sua dimensão espiritual, você de fato vai cair. Rapidamente você vai estar debandando da caminhada. Seja perseverante na sua vida de oração. Seja perseverante no seu tempo que você consagra a Deus. Eu costumo dizer que esse momento agora desse programa Confio, e esse tempo que você gasta agora para assistir, para acompanhar conosco, é um tempo de consagração, um tempo de consagração ao coração de Jesus. Um tempo de consagração à pessoa de Jesus. Por quê? Porque nesse tempo aqui agora, nós queremos nos conformar a Ele. Queremos ser como Jesus. Sabe, uma criança que olha, né, para o pai, sabe ser amada por esse pai e ama esse pai e quer ser igual a ele. Assim também é a nossa atitude para com Jesus. Ao olhar para Jesus, a gente tem que desejar Ele, amá-lo. Porque não é outra coisa que vai se dar conosco, que vai acontecer conosco quando a gente morre. Hoje, a dona Leonilda passou por essa experiência desse encontro com Jesus. Dona Leolinda, melhor dizendo, uma pessoa que eu amo. Esse encontro com Jesus, que nós preparamos todos os dias com uma rotina de oração, com uma vida de oração, preparamos todos os dias esse encontro com Jesus. E é Jesus que nos ensina a orar, que nos ensina a chamar Deus de Pai. Antes de Jesus não havia essa liberdade até, né, para dizer Pai Nosso. É em Jesus que nós vamos ter essa grande possibilidade. A oração, ela deve se dar na humildade, na perseverança. Aqui no Evangelho de São Lucas, né? Lucas 18, do 1 ao 8. Tem aquele episódio do juiz injusto. Diz
assim: propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Jesus coloca aqui nessa cena, né? Ele coloca um juiz injusto e coloca uma pessoa que carecia, que precisava de que se fizesse justiça na vida dela. E ele coloca esse exemplo, essa parábola, para dizer a nós que devemos rezar sempre. E aqui eu acrescento a esse sempre de Jesus, que em todas as situações que a gente vive, tudo mesmo, sem nenhuma exceção, deve ser permeado de oração. Deve ser rodeado de oração. Segue o texto, dizendo assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade, havia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça. Senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor. Agora continua Jesus dizendo: ouvis o que diz o juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por Ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhe fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra? Uma das grandes questões da nossa vida de oração é que as pessoas sempre consideram assim, que a oração, que Deus demora de dar as graças, que Deus demora de ouvir, que Deus demora de escutar. Quando nós sabemos que isso não é verdade. Aqui tem um outro trecho que eu deixei aqui marcado. Você pode depois acompanhar, que é a resposta para essa afirmação errada que Deus demora de responder a oração. Diz assim, na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa de paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Interessante que, diante das nossas várias necessidades, diante de tantas coisas que a gente precisa, Deus se preocupa primeiro com o básico de todas as nossas necessidades: a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Esse é o primeiro ponto onde Deus quer fazer você entender que tudo na sua vida começa a acontecer de fato na medida que começa o seu processo de conversão, o seu processo de salvamento, ou de salvação, melhor dizendo.
É quando começa o seu processo de salvação, que isso é o mais importante para Deus, é que todas as outras coisas vão acontecer. Por isso, como diz aqui São Pedro, Deus não está demorando em atender aquilo que você quer, o que você precisa, mas Deus está fazendo com que tudo aconteça no tempo que seja oportuno e propício para você mesmo. Pai um contou uma história que aconteceu com um amigo dele, amigo de trabalho. Esse rapaz se aposentou. Quando se aposentou, recebeu a indenização. E ele tinha um sonho de comprar uma moto. Ele comprou uma moto e foi com toda a família, na mesma semana que comprou a moto, foi com toda a família para um momento de lazer. E ele foi fazer uma exibição com a moto e caiu, bateu a cabeça de uma pedra e morreu. Aí agora uma pergunta, claro, isso aí tem N possibilidades de acontecimento, mas uma pergunta: e se essa moto fosse dada antes, fosse permitido ter antes? Talvez a história fosse outra. Diante de tudo aquilo que acontece na nossa vida, o nosso questionamento não deve ser por quê, mas para quê? Porque em tudo isso, se na nossa vida tem Deus, se eu estou unido a Deus, então tudo o que vai acontecer na minha vida tem o dedo de Deus. E se tem o dedo de Deus, é para o meu bem. É para o meu bem que isso vai acontecer. Sabe aquela história, né? Uma pessoa com raiva de você te dá um limão. E limão, né? Limão tem logo essa coisa assim de azedo, né? Mas aí vai depender de como você vai receber esse limão. Porque se você pegar esse limão, botar um pouquinho de açúcar e uma aguinha gelada, já é um refresco. Os fatos precisam ser lidos com uma ótica de Deus. Você precisa agir, nós precisamos agir como Deus age, retirando um bem de tudo, inclusive quando também acontece um determinado mal. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, do Evangelho, nós percebemos a perseverança de oração daquela senhora. E claro, Jesus coloca na parábola um juiz injusto, um homem ruim, um homem que não prestava. Para fazer a comparação. E Deus não fará justiça? Deus que é bom, não terá misericórdia de você? Não vai olhar para a realidade que você está vivendo e não vai ajudar na realidade que você está vivendo? Claro que sim. Mas você realmente persevera? Você insiste no segredo do seu coração, colocando ali todos os dias diante de Deus aquilo que você vive, o seu momento de sua vida? São Paulo, ele tinha também esse pensamento. Rezar sempre, nunca desanimar. Assim deve ser também a nossa atitude. Assim deve ser a nossa conduta. E todo o nosso encontro, né? Nós estamos assim chegando ao final desse encontro de hoje. E sempre nós terminamos com uma oração. Antes de fazer a oração, aqui diante do Sagrado Coração de Jesus, eu quero rezar uma oração que Jesus ensinou a Santa Brígida, a Santa Gertrudes, desculpe, né? Para se rezar pelas pessoas falecidas. E eu quero rezar essa oração
por Dona Leolinda, por todos os momentos bons que eu vivi na companhia dela, dos meus encontros com ela. Sempre um sorriso, sempre um acolhimento, sempre uma prestatividade. Então, eu quero também fazer agora esse ato. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a Santa Igreja, pelos de minha casa e os meus vizinhos. Amém. Jesus ensinou essa oração e pediu que rezássemos pelos nossos falecidos. E assim nós vamos vivendo. Vamos pedir hoje ao Sagrado Coração de Jesus que Ele possa acolher o momento atual da nossa vida, o como nós estamos vivendo. Senhor Jesus, neste instante do nosso encontro contigo, desse momento que nós consagramos a Ti toda a nossa vida, nós te pedimos, recebe todo o nosso ser, pega toda a nossa vida e coloca dentro do Teu coração sagrado. Jesus, sacia todas as nossas carências afetivas. Vai saciando tudo aquilo que nós precisamos, todas as nossas necessidades, inclusive também materiais. Uma vez que o Senhor nos coloca dentro do vosso coração, que cada um de nós neste momento possa se sentir confortado, acolhido, protegido, cuidado dentro do teu coração. Porque tu nos amas, Senhor, e tu cuidas de nós. Amém. E assim nós vamos agradecendo a Deus por esse encontro, pela sua atenção, que participou conosco, ficou acompanhando esse nosso programa. Pedir que todas as bênçãos do céu possam realmente cair sobre você, sobre sua casa, sua família, seus negócios e tudo que você precisa. E pedindo a intercessão da nossa mãezinha querida, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até o próximo encontro. Que Deus nos abençoe. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto,
secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto.